como eu comecei a minha empresa de forma saudável financeiramente, o que eu fiz de errado e o que eu fiz de acerto. Com certeza eu acertei mais do que eu errei, porque eu já tenho essa especialidade, né? Eu sou especialista na parte financeira, então no financeiro, quando eu comecei a minha empresa, foi o ramo, a área que eu mais acertei. Talvez no marketing, nos outros, com certeza eu errei muito, mas na parte financeira eu acertei muita coisa, mas errei também. Então eu vou falar aqui nesse vídeo como foi esse meu começo lá em 2020. Fica aqui comigo até o final desse vídeo. Então, quando eu comecei minha empresa, eu tinha um cliente, tinha duas clientes na verdade, tá? 2019 eu tive uma cliente, aí no finalzinho de 2019 eu fechei mais outra. Então, começo de 2020, quando eu comecei a estudar e tudo mais, eu tava com duas clientes e eu fiz acontecer, tá? Como é que eu geria a minha empresa? Primeiro, eu não tirava o Prolabore, errei nisso. Eu misturava, tá? As minhas clientes que eu tinha atualmente, naquela época, né? Elas me pagavam na conta pessoa física. Eu já errei aí. Independente disso, eu misturava, tá? Mesmo que eu não tivesse CNPJ, tá? Eu tava errada nesse ponto, mas assim, primeiro de tudo, eu pelo menos deveria ter uma conta só para isso. E eu não tinha. Minha outra conta que eu tinha ali, eu usava para outras coisas também, coisas pessoais, os clientes pagavam ali. Então eu sugiro que você separe. O meu primeiro erro foi ali e aí eu acho que eu fui separar, comecei a empresa em 2020, acho que eu fui separar lá em 2021, final de 2021, não lembro agora, tá? Mas foi mais ou menos isso. Outra coisa que aconteceu quando eu comecei a empresa, que foi um baita de um acerto, eu fiz 2 anos de reserva financeira. Eu fui juntando um dinheiro bom e quando eu pedi demissão, que foi em janeiro de 2022, eu tinha 2 anos, se desse errado a minha empresa, eu tinha 2 anos para me virar, para depois talvez pedir o emprego, desistir do CLT. Então eu tinha 2 anos para me virar nessa questão, tá? Então o meu custo de vida era tanto, eu fiz 24 vezes esse valor, né? Eu juntei 24 vezes esse valor e então ficou uma reserva de 2 anos. Eu digo o meu custo pessoal mesmo, tá? Porque é isso, né? Na época a minha empresa tinha pouquíssimos custos, né? O custo maior mesmo era de tempo, né? Que eu tinha que ter e financeiramente eu tinha poucos custos, tá? É mais conhecimento, né? Quando a gente presta serviço é mais isso mesmo. Então, baita de um acerto foi uma reserva financeira de 2 anos. Então, eu recomendo que quando você tem uma empresa, você precisa ter uma reserva financeira, sempre. Independente se for uma reserva de 3 meses, de 6 meses, o mínimo é 6, né? O importante é ter 6 meses, mas quanto maior o valor da tua reserva, melhor para você e para sua empresa, tá bom? Erros e acertos, né? Voltando aqui para um erro. Eu errei nesse sentido de não ter um sistema de gestão financeira. Eu controlava por planilha, demorei um pouquinho para entrar, acho que foi também em 2021, no final, que eu comecei a controlar por planilha, que eu comecei a controlar por sistema de gestão e larguei da planilha. Demorei um tempinho aí, não que tivesse muita diferença, mas eu acho importante começar com um sistema de gestão financeira, sabe? Porque ele vai facilitar o teu tempo, ele vai ter mais, vai conseguir ter relatórios melhores, é mais dinâmico, o planilha tem que ficar fazendo fórmula, uma coisa e outra. Então, esse aí foi um erro meu também. Não que não tenha impactado muita coisa, mas eu acho que é importante, principalmente para quem não é organizado. No meu caso, eu era organizada, então assim, foi só um plus, mas para quem não é organizado, com certeza começar uma empresa com um sistema de gestão financeira facilita muito. Prolabore também, como eu falei, eu misturava as contas bancárias, então eu não tinha um Prolabore. Foi acho que em 2021 novamente que eu acabei retirando o Prolabore. Daí eu comecei a retirar meu Prolabore mensal, um valor fixo, aí eu tive uma previsibilidade melhor, sabe? Então facilitou bastante. Um outro acerto, eu comecei a minha empresa pagando tudo à vista. As minhas especializações, os cursos que eu fiz, todos eu paguei à vista. Todos, mesmo os do começo, então assim, trabalhava no CLT, ganhava meu salário, eu juntava um dinheiro e eu pegava esse dinheiro e, daqui a um tempo eu vou precisar desse dinheiro pra minha carreira, porque
investir na minha carreira, eu quero largar a CLT. Então eu fiz isso muito bem. Equipamentos, notebook, cadeira, eu fui tudo comprando à vista, eu não comprei nada parcelado e eu já era organizada, então ótimo, né? Mas você que não é organizado, gente, tenha uma reserva para equipamentos, tem uma reserva para o teu conhecimento, não vai parcelando tudo de uma vez sem pensar, não vai investindo na tua empresa de qualquer forma sem pensar se isso vai dar um retorno ou não. Pensa bem qual forma de investimento que tu vai fazer na tua empresa, qual o momento que tu vai fazer, é o momento certo. E se não é o momento certo, mas se você quer arriscar, pode arriscar sim, mas tenta arriscar. Talvez aquele investimento não vai me dar retorno, mas deixa eu investir aqui, pegar o valor, juntar esse valor e pagar à vista, porque daí, se não der certo, pelo menos eu tentei, mas eu não vou ficar com dívidas. Então, assim, não romantize a questão de dívidas. Eu vou fazer uma dívida para minha empresa crescer. Depende, tem dívida boa e tem dívida ruim, mas todas têm que ser bem pensadas, tá? Então pense bem antes de fazer qualquer dívida, fazer qualquer investimento, porque é importante a gente analisar todas essas situações. Pagar contas em dia. Sempre paguei minhas contas em dia, então facilitou muito para minha empresa começar a minha empresa de forma saudável. Sim, pagar todas as minhas contas pessoais em dia, as contas da empresa, que depois eu comecei a ter contas da empresa, sim. E eu comecei a pagar, eu continuei pagando tudo em dia, sem pagar juros, sem pagar nada por isso, tá? Outro acerto, não pagar tarifa bancária. Na minha vida pessoal, eu errei em algumas situações, mas na minha empresa, eu errei muito pouco em relação a isso. Nunca paguei tarifa bancária, então eu já comecei com banco digital, tinha inclusive ranço de banco tradicional, mas cada um é cada um, né? Na minha situação, eu já não gostava mais de banco tradicional e já optei desde o começo por banco digital, quando eu abri minha conta, tá? Então, não pago tarifa bancária, cesta de serviços, não pago anuidade de cartão de crédito, não pago tarifa de Pix, nada disso. O boleto para emitir para o cliente, não pago nada disso. Isso faz com que a minha empresa, sim, seja mais saudável desde o começo, tá bom? Então, era essas situações que eu queria passar aqui para você e te mostrar como a gente pode começar a nossa empresa de forma saudável. E se você já começou a tua empresa e a tua empresa não está saudável financeiramente, ainda dá tempo para mudar isso, tá bom? É só colocar em prática as coisas que eu tô falando aqui. Não tô dizendo que é fácil, não é fácil, mas com certeza vale a pena o esforço, a dedicação, porque é isso que a gente precisa, de esforço, dedicação, compromisso, conhecimento também, tudo isso, tá? Então, se você quer saber mais também, vou convidar você para ir lá no meu Instagram, me seguir e ter acesso aos meus conteúdos gratuitos, porque hoje eu trabalho como isso, né? Eu sou especialista, educadora financeira, coach financeira e assistente financeira. Então, eu ajudo empreendedores a ter uma empresa mais saudável financeiramente, tá bom? Então, até o próximo vídeo!